Falo sobre o Vasco da Gama, que declarou guerra à Ferj, com direito a pedido de anulação da última partida contra o Fluminense. Fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, mais uma confusão entre clubes. Agora o racha é na Libra, aquela entidade que foi criada para representar os times brasileiros. Muita informação de finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está acontecendo com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Hora de falar sobre o racha na Libra. Só para recapitular, os clubes de futebol no Brasil decidiram se juntar para discutir direitos de transmissão a partir de 2025. Alguns dos mais populares do país fecharam ou se alinharam e formaram a Libra. Outros formaram um grupo chamado Forte Futebol. Pois bem, a Libra, na semana passada, encaminhou um acordo com a Globo, contrato de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. O problema é que os clubes, especialmente de São Paulo, que integram a Série B do Paulista e fazem parte da Libra, nem foram chamados para a discussão desse debate dos valores com a Globo. E aí Guarani, Ponte Preta, Novo Horizontino e Mirassol deixaram vazar através do PVC, que se incomodaram com essa situação e estão marcando para a próxima quinta-feira uma reunião com todos os outros integrantes da Libra. A ideia é entender o porquê dessa exclusão e não se descarta, inclusive, a possibilidade de mais uma debandada dentro da Libra. Entre outros motivos, o que incomoda é a divisão da grana. 1,3 bilhão eu falei para vocês, certo? Somente 3 desses 9 times da Série A que integram a Libra teriam direito a praticamente metade da grana se os valores praticados em 2023 seguirem valendo em 2025. O Flamengo, o Corinthians e o Grêmio embolsaram 632 milhões de reais. Dessa maneira, sobrariam para os outros 6 clubes 668 milhões de reais. Por trás de todos os problemas dessas ligas, sempre há dinheiro. Preciso te atualizar agora sobre o Vasco, que decidiu declarar guerra à Ferj, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco tem sido prejudicado de forma recorrente no Campeonato Carioca, certo? Pelo menos em 3 jogos, o último deles contra o Fluminense. E nessa sexta-feira, o Vasco emitiu uma nota informando que protocolou no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, um pedido de impugnação do confronto contra o Fluminense. Além disso, o Vasco quer a anulação dos cartões aplicados pelo árbitro Bruno Mota Correia, que mandou muito mal durante o jogo e ainda teve uma foto de alguns anos atrás divulgada. Ele é torcedor do Fluminense e era integrante de uma torcida organizada do Flu. Fluminense e Vasco empataram em 0-0 e a atuação dele como árbitro foi bastante contestada. Mas não para por aí. O Vasco exigiu que a Ferj escalasse um árbitro FIFA fora do Rio de Janeiro. Ferj já anunciou que não aceita esse tipo de intromissão, que confia nos seus árbitros, apesar de já ter afastado 2 juízes formados pela Ferj somente em jogos do Vasco por conta de erros claríssimos. Só queria que você refletisse e lembrasse sempre que Vasco foi o único clube que não assinou o contrato de direito de TV sugerido pela Ferj em parceria com a Brax. Será que por conta disso existe alguma resistência em relação ao Cruz Maltino? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Ó, Marcos Martins. Vasco sem reforços brigando com o Ferj e o mundo. Marcos, bora explicar isso. Esse tema também é importante. E a briga com a Ferj, para mim, é justa, tá? Essa guerra entre 777 e Vasco é uma guerra que já era meio óbvia diante da forma como a 777 conduz o Vasco. A briga com a Ferj eu sou a favor. O Vasco soltou uma nota no final da tarde dessa sexta pedindo a impugnação do jogo contra o Fluminense. Alegação de que o árbitro errou, de que era torcedor do Fluminense, aquela coisa que vocês já sabem, né? E o Vasco também pede a anulação dos cartões aplicados durante o jogo. Não vai dar em nada, obviamente, né? E além desse movimento, o Vasco fez um outro pedindo que um árbitro FIFA de fora do Rio de Janeiro fosse escalado para a partida de domingo contra o Botafogo, jogo super importante. A Ferj já disse que está descartada essa ideia, que ela vai ter gente do Rio, até porque ela prepara muito bem os árbitros. E aí, essa é a piada pronta. Só nos jogos do Vasco, 2 árbitros que apitaram, preparados pela Ferj, acabaram sendo excluídos por conta de péssimas arbitragens. Só queria deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Por que o Vasco, time grande,
tem sido tão prejudicado pela arbitragem. Não é comum, né? É comum que a gente veja o time pequeno sendo prejudicado. Então, Portuguesa e Corinthians. Pênalti para o Corinthians, na dúvida, marca. Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Pênalti para o Corinthians, na dúvida, marca. É assim que funciona. Com o Vasco é diferente. Vasco e Bangu, na dúvida, os caras não marcam para o Vasco. Vasco e Fluminense, aí é jogo de gigantes, enfim, é diferente. Mas já foram vários jogos em que o Vasco foi prejudicado. O alerta que eu queria fazer para vocês o Vasco foi o único clube que não assinou o contrato sugerido, mais do que sugerido, né? Apresentado pela Ferj em relação a direito de transmissão de TV. A Ferj se acertou com o Abrax e o Vasco foi o único que furou essa fila. Então o Vasco hoje tem transmissões na Cazé TV e no Sport TV, né? Enquanto todos os outros têm seus jogos transmitidos no Band Esportes e no Golds também, né? E na Band, enfim. A impressão que eu tenho à distância é de que, na dúvida, contra o Vasco. Para que o Vasco não esteja participando da reta final do Campeonato Carioca, o que é uma grande tristeza, né? Eu estou torcendo muito para que os 4 grandes passem, tá? Nada contra o Nova Iguaçu, até como torcedor de um time que deixou de ser grande, é sempre legal quando você vê um dos pequenos se intrometendo. Mas especificamente nesse caso, faz tempo que a gente não vê os 4 grandes do Rio em momentos bons, com potencial de crescimento. Eu acho que seria uma baita semifinal se a gente tivesse Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo participando. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Esse é o caso da Ferj. Querem sempre prejudicar o Vasco. Gustavo Silva no Vascão é um mosquito, né? O Mosquito ele perdeu espaço no Corinthians, né? Com a chegada do Pedro Henrique, ele passa a ser a terceira opção. O Wesley está crescendo de produção, o Pedro Henrique chega para, se não for titular, para disputar a posição, e o Mosquito vai certamente perder espaço. Então, falando em Vasco, Grêmio, Fortaleza e Vitória, tá? Iron Alves, boa noite, Nicola. Fala do meu Vasco. Cara, o Vasco hoje tirou o dia para tretar com a Ferj. Primeiro pedindo a impugnação do jogo contra o Flu, algo que não vai acontecer, depois exigindo a escalação de um árbitro de FIFA e fora do Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem que vai ser o árbitro para Botafogo e Vasco. Deixa eu ver quem é que ficou escolhido. Peraí. Sem participação do Vasco, Ferj e Botafogo definem árbitro do clássico desse domingo, no Newton Santos. Wagner do Nascimento Magalhães. O Vasco se recusou a enviar um representante, tá? O Cruz Maltino foi convidado para participar da escolha da arbitragem, mas preferiu não enviar representante para a reunião. Então, Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do clássico marcado para o fim de semana. Algum atacante em pauta no meu Vascão? Vocês perguntaram de Gustavo Mosquito, eu já descartei depois de ouvir uma pessoa do Vasco. Vocês perguntaram de Luiz Adriano, eu descobri que o Alexandre Matos gosta muito do Luiz Adriano, é alguém com quem ele tem uma boa relação nos tempos de Palmeiras, mas é o tipo da contratação que nem pode ser sugerida, porque certamente a 777 vai acabar por vetar. Agora o Vasco apresentou, já na gestão passada, com o Jorge Salgado, com o meu querido Carlos Roberto Osório, meu querido Duque Estrada também, né, um projeto fantástico, sensacional, e o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, fez a parte dele, já mandou para a Câmara dos Vereadores, que é o potencial construtivo. Eu queria que você explicasse o que é potencial construtivo, porque muita gente não entende. O que é potencial construtivo? Perfeito. A gente vê aqui atrás, isso aqui está construído. Aqueles que nos acompanham provavelmente estão nas suas casas ou nos seus apartamentos que foram construídos. Um centro comercial, um shopping, tudo que é construído, ele tem 1 metro quadrado. E esse metro quadrado vem de uma lei. Então você pega um terreno, digamos que o terreno tenha 1000 metros quadrados. E aí, dependendo da área da cidade, você multiplica aquilo por 2, por 3, por 4, por 10. Tem um fator multiplicador. E isso é o quanto você pode construir, por isso é o potencial de construção daquele terreno. Que é quanto? Se vai ser um prédio grande, se vai ser uma casa pequena, se vai ser um shopping, tudo isso está na legislação da cidade e São Januário não é diferente disso. E aí o que o Vasco fez? Prefeito, ou Câmara dos Vereadores, eu tenho uma área aqui que eu transformaria
Aqui dá para fazer o quê? Quantos condomínios, quantos prédios? Só no campo aqui cabem o quê? Uns 4 blocos residenciais, né? De 6, 7, 8 andares. Cabe bastante gente aqui, só no gramado, que certamente nunca vai ser construído, porque isso aqui é o nosso templo. Mas mesmo em outras partes aqui que a gente vê no estacionamento, poderia subir um bloco residencial que não é de interesse do clube hoje, não é de interesse da comunidade, não é de interesse do Rio de Janeiro. O grande ativo do Rio de Janeiro é que São Januário seja um templo de futebol e de esporte, claro, de basquete, de natação, de outros, mas a gente não quer que aqui vire um condomínio residencial. E a gente está falando, estão passando ali, está passando o judoca, está passando o pessoal da natação, está passando... Turistas, que vêm aqui tirar foto, turistas, exatamente. Tem gente lá no campo... A gente vê quando o nosso clube vai jogar em Manaus, vai jogar em várias outras cidades pelo país, mas Manaus é sempre marcante, né? A força da nossa torcida lá. Essas pessoas vêm ao Rio de Janeiro. E quando os vascaínos vêm ao Rio de Janeiro, eles querem visitar o que é bom para a cidade, porque gera turismo, gera renda, gera emprego. Então o clube São Januário, além de, claro, ser um carinho muito grande para nós que somos vascaínos, mas é um ativo, é uma coisa boa da cidade do Rio de Janeiro. É um diferencial da cidade do Rio de Janeiro. E tem uma outra coisa que está lá do lado de fora, que é o entorno de São Januário, e aí é uma frase do Osório, é o melhor pré e pós-jogo do futebol brasileiro. Gente, você sabe quantas mil pessoas trabalham no entorno de São Januário um dia antes, no dia e um dia depois do jogo? Cerca de 25 mil a 30 mil pessoas. É muita gente. E nós descobrimos esse número, né? Ficou mais claro. Muita gente já sabia, já tinha essa impressão, para quem acompanha antes ou fica depois, né, de uma partida para comer, beber com os amigos. Já via muita gente, mas não tinha esse número. E aí, na infeliz e absurda interdição do ano passado, a prefeitura fez esse levantamento de forma muito correta para mostrar que fechar São Januário é prejudicar a vida não só dos torcedores que querem acompanhar o jogo, têm direito de acompanhar o jogo na sua casa, mas também de milhares de pessoas que muitas vezes nem torcem para o Vasco. Torcem para outros clubes, mas vendem aqui na frente, vendem um chopp, vendem churrasquinho, organizam suas barracas, vendem o que elas quiserem vender e a torcida compra. E aí são mais de 20 mil pessoas que ficam prejudicadas quando São Januário é fechado. Pedro Duarte é vereador do Rio de Janeiro, é do Partido Novo, e ele é o ponta de lança nesse projeto que está tramitando na Câmara. Vamos atualizar o torcedor, que é um assunto que eles gostam muito. Nesse exato momento, o que você pode falar? O projeto ele chegou no final do ano passado, pela assinatura do prefeito, ele é encaminhado à Câmara. Isso aqui que eu vou falar agora é uma questão de regimento, né? Não é uma escolha minha, escolha do prefeito, é como funcionam as coisas na Câmara. Ele é distribuído para comissões, porque o projeto fala de urbanismo, o projeto fala de construção, o projeto fala de esporte, ele fala de vários assuntos. A Câmara tem várias comissões e essas comissões têm que dar a sua posição, que a gente chama de parecer. Ele fala de educação, que a gente está lá, à esquerda tem a Escola Vasco da Gama. Exato. E aí são 17 comissões que ele foi distribuído. Isso tem um tempo que ele precisa passar por essas comissões. Então, deixamos no final do ano passado, tínhamos já outros projetos para serem votados e deixamos ele como uma prioridade agora para esse primeiro semestre. Mas algumas coisas precisam ser resolvidas antes, Wellington. A gente tem que ter uma audiência pública, porque isso está previsto na lei, né? Mais uma vez, não é uma opção minha, um projeto que tem impacto na cidade, ele precisa ter uma audiência pública. Explica para o torcedor o que é audiência pública. Nós vamos reunir as pessoas envolvidas, poder público, Câmara Municipal, vereadores, vamos reunir representantes da Prefeitura e a população vai ter o direito de falar. Então o morador aqui da Barreira, ele pode vir e falar a favor, gostaria que seja aprovado, espero que seja aprovado, mas também quero ver uma reurbanização do espaço. Então as pessoas que têm interesse, seja a favor, seja contra o projeto, elas têm o direito de mobilizar, de dar a sua opinião. A gente tem que organizar um momento para isso. Ou seja, não é uma coisa fechada e não é uma coisa imposta, é discutida. Porque de repente a gente acha que vai ser maravilhoso, sensacional e vai afetar alguma coisa. Exato. Por isso a gente tem que ouvir todo mundo, porque alguém pode falar, olha, eu até sou a favor do projeto, mas eu vi aqui um ponto que vai me prejudicar e é o momento de ouvir, é esse. Então tem que ter esse ponto, de repente, que alguém achou que vai prejudicar, pode nos alertar e adaptar o projeto. Claro, com certeza. Esse é o momento de adaptar o projeto para que ele seja perfeito, melhor do que lá na frente, quando imagina, já começou a obra, aparece um problema de uma rua, talvez, que não tenha gostado do projeto, que vai ser prejudicada por causa do fluxo. O momento de entender
né, qualquer preocupação com relação ao projeto é agora para ser corrigido e impedir atrasos e dificuldades lá na frente. E o Pedro Duarte, então, é esse ponta de lança. Então, como ele disse, está nas comissões. Eu vou repetir uma frase que é minha. Se o Colégio Vasco da Gama fosse na Gávea, se chamasse Colégio Flamengo, o presidente do Flamengo já teria sido convidado para ser ministro da Educação. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, poucas pessoas dão importância ao Colégio do Vasco da Gama, mas além de atender culturalmente os atletas do Vasco, porque às vezes você tem uma competição de 15 dias e o atleta fica 15 dias sem ir ao colégio. Quando ele volta, ele tem essas aulas de reposição. Então, tudo funciona em torno dos esportes. Ele atende também a comunidade. Né? Exato. Isso é um ponto muito importante, porque eu sou vereador, sou vascaíno, mas também, né, além de vascaíno, sou vereador e tenho uma preocupação com todos os cariocas. E aí a reforma de São Januário, ela é importante não só para a torcida vascaína, ela é importante para toda a sociedade carioca. E são vários dos pontos. Esse que o Wellington trouxe da educação, o trabalho que o Vasco faz aqui de formação de jovens, de mantê-los nas escolas, com boas notas, disputar até muitas vezes esse jovem com a criminalidade. Sabemos que é uma realidade, o papel do esporte para garantir que as pessoas sigam um bom caminho, o caminho correto, da disciplina, da dedicação, próximos às suas famílias. E também, hoje, o clube recebe aqui 20 mil pessoas, 20 e poucas mil pessoas, quando realmente lota. Imagina recebendo 30, 35, 40, 42 mil pessoas. O projeto é para 40, para arredondar um pouquinho para ser, 47 e tanto, 48. Exato, imagina, 48 mil pessoas. Mil. Hoje seria duplicar a capacidade de São Januário com mais uma boa vantagem. Então, se hoje, quando 20 e poucas mil pessoas vêm aqui para São Januário, são 20 mil, 25 mil pessoas que são beneficiadas diretamente com essa renda, imagina se o estádio passa a receber 45 mil pessoas. A região será ainda mais impactada positivamente. Então, mais empregos serão gerados no entorno, mais comércio vai abrir, mais bares vão abrir. São mais pessoas numa região que nós sabemos que tem dificuldades socioeconômicas, né? Meu pai tem loja, como eu disse, a 5 minutos daqui, há 40 anos. E nós sabemos que a região de Benfica, São Cristóvão, tem carências, e quando o estádio que está aqui há 100 anos cresce, se desenvolve, não é só o Vasco que é beneficiado. São as dezenas de milhares de pessoas que moram nesses bairros que também são beneficiadas, independentemente do clube que elas torcem. Na hora que você vai abrir um bar aqui na frente, ninguém pergunta se você é flamenguista, se você é tricolor, se você é botafoguense. A pessoa abre, né, o bar e vende a sua bebida. Então isso é muito importante ficar claro. A ampliação e reforma de São Januário beneficia o Rio de Janeiro. E o entorno de São Januário também é importante. Mas eu moro em São Cristóvão. O seu imóvel vai valorizar. Por quê? Você vai ter um espaço, um instrumento, né, um equipamento esportivo. Gente, o projeto é para 1.450 vagas de estacionamento subterrâneo. Então hoje, queira ou não queira, você... Tem uma frase americana, no park, no business. Se não tem estacionamento, não tem negócio. Se você prestar atenção em cima disso. Então o Vasco está olhando para o futuro, até porque ele, ao adotar São Januário e deixar de lá, ter deixado o Maracanã, e quando acordou o Maracanã, agora está brigando em termos de licitação, mas isso aí é uma outra questão, é uma outra briga boa, que envolve o Pedrinho e envolve a SAF do Vasco da Gama. Vale pontuar que também, que também se relaciona, porque hoje qual é a questão? Se eu comparar com São Paulo, em que o Palmeiras tem seu estádio, São Paulo tem seu estádio, Corinthians, né, o Santos que joga em outra cidade, mas como Portuguesa, como você tem mais estádios, tem menos pressão por um estádio só, que é o caso do Maracanã. Sim. Porque o Maracanã, o Flamengo depende dele, o Fluminense depende dele, e o Vasco, para grandes partidas, quando passa, né, de 30, 40, 50 mil, também precisa do Maracanã. A partir do momento em que o Vasco tem um estádio com capacidade para 40, 45 mil pessoas, nós dependemos menos do Maracanã. São menos partidas que nós precisamos levar para lá, o que beneficia a cidade do Rio, diminui essa pressão pelo Maracanã. Não é de forma alguma abrir mão do Maracanã. O Vasco tem direito a jogar lá, é um estádio público, faz parte da nossa história. Mas a gente vai precisar de menos partidas lá.
E você, o que você disse, né? Você tem o estádio para 48 mil. Você faz um jogo para 45 mil pessoas aqui, mas está de muito bom grado. Você vai usar o Maracanã hoje para o quê? O Vasco bem pra caramba jogar os clássicos. Semifinal de campeonato, clássicos. Tirando isso, o estádio para 48 mil pessoas, 45 mil pessoas, né, encaixa perfeitamente para a ampla maioria das nossas partidas. E tem uma outra coisa muito interessante, gente, são os ginásios que serão construídos. Eles vão atender a todos os esportes. Nós vamos ter salões de festas para atender casamentos, aniversários, eventos culturais, eventos sociais. Nós teremos vários restaurantes. O Vasco hoje tem um restaurante fantástico, comandado pelo seu Arthur, né, que é uma pessoa queridíssima aqui, que é o restaurante do Almirante. Mas você vai ter mais restaurantes. Então, o que nós vamos fazer? Você vai criar mais empregos. Não, com certeza, porque além dos restaurantes, né, de fortalecer São Januário como polo gastronômico, que é o que o torcedor quer. Ele não quer só chegar na hora do jogo e sair. Tem dia que sim, que a gente está com pressa, sai do trabalho e vem direto, mas quando tem espaço com a família, chega antes, come, fica depois do jogo. Então é importante que São Januário seja não só um complexo esportivo, mas um complexo gastronômico, gerando emprego, gerando renda, beneficiando a região e não só no futebol. Foi muito bom esse ponto que você trouxe, Wellington, porque o Vasco tem uma tradição muito forte em vários esportes olímpicos. Quantos atletas olímpicos com medalha, medalhistas, não saíram aqui de São Januário? E a gente vai listar aqui vários esportes, então é importante que o Vasco invista não só aqui diretamente, né, no futebol, mas também em todo o complexo esportivo, porque a gente vai bem no basquete, no vôlei, handebol, a gente tem uma tradição aí gigante. Futsal, lutas, esportes marciais, tá? Listar aqui, né, a participação do Vasco em esportes olímpicos é gigante. Gente, e o Vasco hoje é uma potência, sabe em quê? Paralímpico. Verdade, verdade, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Vou pegar agora, sempre que tem Paralímpico, a quantidade de atletas vascaínos, né, e vascaínos não só pelo clube que torcem, mas vascaínos porque são aqui, né, ligados diretamente ao nosso clube. É um grande orgulho do Vasco, que sempre é pioneiro. É pioneiro em várias coisas, está aí a camisa para provar no passado e agora também com os esportes paralímpicos. E o Paralímpico, gente, ele é muito mais complexo do que o esporte olímpico. Por quê? Você tem uns equipamentos. O cara que joga basquete em cadeira de roda, tem que ter a cadeira de roda, tem que ter o cara que faz a manutenção da cadeira de roda. Não, com certeza. Você tem acústica, quando você vai para esporte, por exemplo, né, de cegos, que depende muito da acústica, a acústica tem que ser muito bem feita. Não é qualquer quadra, porque se o barulho fica bagunçado, atrapalha o cara de poder jogar. Bem lembrado. Exato. Eu conversei com um amigo que trabalhou para fazer um ginásio, reformar um ginásio que recebia esporte para cegos, e ele falou, cara, a acústica é muito bem pensada e fica mais caro. E é bacana o Vasco ter essa preocupação. É isso aí. A gente tá falando, a meninada tá passando aqui, que disputa vários esportes. Pedro, eu queria que você passasse para o torcedor do Vasco, para os torcedores dos outros clubes também que nos assistem, que nos dão moral aqui no nosso canal Wellington Campos FC, quais são os próximos passos aí? Você já falou das comissões, havia o Osório, o Jorge Salgado, eles quando fizeram a apresentação para a imprensa aqui em São Januário no final do ano passado, a previsão é que talvez em abril, maio, sei lá, pudesse ser votado. Você acredita, você que está lá com a mão na massa? Abril eu considero difícil, tá em cima, mas maio, junho, 100% factível. Na verdade, digo, Wellington, e vamos precisar muito da mobilização da torcida, esse projeto não pode passar de junho. Por quê? Em julho é recesso legislativo, está previsto no regimento, então a Câmara não funciona. E quando ela volta 1º de agosto, esse ano é ano de eleição. Então, dia 15 de agosto, né, começam as eleições, começa a campanha. É o meu primeiro mandato, eu nunca estive lá numa reeleição, mas o que eu ouço é que a Câmara diminui muito o ritmo. Porque os vereadores estão mais preocupados, né, em falar com seus eleitores, rodar a cidade, do que estar no plenário fazendo um debate, por exemplo, com relação ao projeto, né, de São Januário. Então temos que votar até junho, antes do recesso, porque depois já é um semestre eleitoral. E aí o esforço que nós temos agora, organizar a audiência pública, o parecer das comissões, então juntar todos os vereadores que são das comissões para que eles assinem logo os pareceres, isso antecipa o nosso prazo e começar a discussão da votação. Claro, é muito difícil, nenhum projeto é votado exatamente como ele chega. A gente está falando de um projeto aqui que tem vários artigos, incisos, parágrafos. Então vamos logo, qual é a preocupação de cada um? O que tem que ajustar? Ajustar a preocupação dos vereadores, dos moradores que podem surgir
deixar o projeto redondo 100% e votar, idealmente, ali por volta, né, de final de abril, início de maio. Para a gente ter uma margem de erro, que caso atrase uma votação, ficou até de madrugada, demorou muito, deixa para o dia seguinte, a gente tem uma margem. É bom não deixar para junho, porque como é o último mês, qualquer erro que acontece não tem como consertar. Então vamos mirar, final de abril, início de maio, a gente poder concluir essa votação. Eu queria te perguntar, aí assim, jogando papo reto, Perfeito. isso é um sonho, isso é uma possibilidade, o torcedor pode realmente acreditar que isso vai sair? Pode acreditar, porque chegamos, eu, inclusive como vascaíno, sei que os últimos anos foram muito difíceis para a gente. Então a gente criava uma expectativa e se frustrava, criava uma expectativa e se frustrava. Só que nós nunca tivemos na Câmara Municipal, já falamos muitas vezes da reforma de São Januário, mas nunca teve um projeto escrito. Hoje você consegue entrar no site da Câmara e ler o projeto. Já foi escrito, já foi enviado, já foi assinado pelo prefeito e vários vereadores já se declararam a favor. Então metade do caminho, mais da metade do caminho já foi andado. O que o Hérito que acompanha aí, o Hérito, nos últimos 20 anos, a gente já teve tão próximo de dar uma reforma? Então é um momento único, mas a torcida vai ser muito importante nessa mobilização. A coisa mais concreta que eu vi até hoje foi uma maquete. Que aí qualquer um que paga faz a maquete, né? Bonita a maquete. Exato, mas o papel aceita tudo, assim como a maquete, que também aceita o que você quiser. Agora você tem um projeto que já foi escrito, já foi assinado pelo prefeito e está na Câmara de Vereadores, isso a gente nunca teve. E agora é o trabalho que eu estou fazendo de mobilizar a torcida vascaína e outros também estão, é muito importante isso. Temos que ter o voto da maioria dos vereadores. Então eu falo sempre com a torcida, não é para mandar mensagem cobrando, claro, falando, vereadores, vamos votar, esse projeto é importante, mas também não é para ofender ninguém. Ah, esse cara é um flamenguista, esse cara é um tricolor. Até porque nesse momento o problema não é o Vasco que vai ser beneficiado. Exato. É a cidade do Rio de Janeiro, é o bairro de São Cristóvão, é o bairro de São Januário, para quem não sabe, isso aqui é um bairro. Bairro Vasco da Gama. Bairro Vasco da Gama, melhor dizendo. Então, pensar que vai beneficiar esse ou aquele clube é não pensar na cidade do Rio de Janeiro. Perfeito, temos que pensar. Tá aí, né, torcedor? O Vasco aí segue um problema com a Federação do Rio, né? O Vasco não enviou representante para escolher o árbitro da partida contra o Botafogo, né? O Vasco também queria que a partida contra o Fluminense fosse impugnada, tirar os cartões, coisa que eu acho muito difícil acontecer, né? Porque tá nítido que tá todo mundo contra o Vasco, né? Não querem deixar o Vasco se classificar, porque obviamente é jogo de interesse, de patrocínio, né? O Vasco não fechou com a empresa que transmite os jogos do Carioca, o Vasco fechou com outras e provavelmente estão fazendo um boicote ao Vasco, né? Querendo tirar o Vasco disso para o Vasco não ter seus jogos transmitidos nas fases finais, o possível Vasco chegar numa final, né? E a final não ser transmitida pela federação, porque quando o Vasco for mandante não vai ser transmitido pela empresa da Federação do Rio de Janeiro, né? A mesma coisa na semifinal. Então acho que esse boicote aí que estão fazendo contra o Vasco para querer complicar o Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha disso aí.